Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar tudo sobre a polêmica entrevista coletiva concedida pelo técnico Juan Carlos Osório depois do empate entre Curitiba e Atlético Paranaense no Couto Pereira. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente. O técnico colombiano Juan Carlos Osório deu declarações fortes e polêmicas durante a sua entrevista coletiva, concedida após o empate em 1-1 entre Coritiba e Atlético Paranaense na noite de ontem no Couto Pereira. Entre torcedores e jornalistas, a repercussão foi gigante, com muita gente defendendo que o Osório se equivocou, que exagerou no tom das críticas, inclusive condenando o trabalho do colombiano no Atlético Paranaense, dizendo que ele poderia ter perdido o vestiário por conta dessas declarações. De outro lado, vi também algumas pessoas dizendo que as afirmações do Osório estavam corretas, que não tinha nada demais, que isso não influenciaria na sequência do trabalho. E como vocês bem sabem, principalmente quem já me acompanha há algum tempo, eu não sou adepto de extremismos. Vai ser muito raro vocês me verem entrincheirado em um dos extremos, seja em qual discussão eu estiver envolvido. Por esse motivo, a gente vai pegar as declarações do Osório, as principais pelo menos, e analisar uma a uma, de uma forma que a gente possa compreender realmente as repercussões e entender o que pode acontecer a partir desse momento. E a primeira declaração do Osório que eu gostaria de compartilhar e analisar com vocês é justamente a análise do treinador do Atletiba. Ele disse que foi uma partida muito triste, muito fraca, muito ruim, muito pobre. E em termos de conteúdo, essa análise não tem nada de errado. Tecnicamente, nenhuma das equipes foi brilhante. Taticamente ou estrategicamente, ninguém apresentou tantas alternativas assim para, digamos assim, confrontar essa análise negativa que o Osório fez do nível do jogo. Foi um jogo difícil de ser assistido, apesar de ter sido muito intenso, fisicamente muito pegado, e eu sei que o torcedor gosta desse tipo de coisa, porque sente a sua vontade de defender o seu clube representada no gramado, mas essa intensidade por si só não caracteriza o brilhantismo. Essa intensidade teria que vir acompanhada de outros elementos para que a gente pudesse dizer que esse Atletiba foi um bom jogo. Então, qual é o problema da declaração do Osório na minha avaliação? É o timing e a intensidade. O Osório não precisava ter dito de maneira tão repetitiva isso, principalmente porque essa intensidade de crítica numa partida em que você não saiu vencedor acaba soando como uma desculpa de mal perdedor, ainda que o Atlético não tenha sido efetivamente derrotado, empatou. Então, eu acredito que se o Osório tivesse dito isso uma vez só, de maneira um pouquinho mais moderada, dificilmente a repercussão teria sido a mesma, apesar da análise estar correta. Quando o Osório fala que para jogar o futebol que ele almeja, né, um jogo mais de controle de posse de bola, o time precisa ser capaz de trocar 10 ou 12 passes no campo adversário e não tem conseguido, o Osório tem razão. O jogo que ele pretende implementar, de fato, precisa de uma maior qualidade na troca de passes. A grande questão aí para mim são duas. A primeira é que o Osório, talvez por algumas escolhas que faz, não esteja colaborando a partir do banco de reservas para que esse time tenha mais capacidade de manter a posse de bola. E a segunda é que, de novo, uma questão de ocasião. Não acho que fosse o momento de criticar o elenco publicamente da maneira como ele fez, ainda que não tenha sido diretamente direcionado a ninguém, porque isso realmente pode refletir de maneira negativa na forma como o grupo de jogadores enxerga o trabalho da comissão técnica. Uma questão que eu não gostei, tá, foi a pergunta que o Robson De Lázari fez na Transamérica. Gosto do De Lázari, acompanho e admiro o trabalho dele, então zero problemas em relação a isso. Mas quando ele pergunta, depois do Osório citar como uma referência de futebol bem jogado a seleção brasileira de 82, quanto tempo demoraria para o Atlético jogar com uma seleção brasileira de 82, me pareceu uma pergunta meio irônica, meio sarcástica, uma coisa meio motivada pelo pachequismo despertado por um estrangeiro estar criticando o nosso futebol. Pode não ter sido a intenção do Robson, eu posso ter interpretado de maneira completamente equivocada, mas repito, a minha sensação foi essa. E o Atlético não joga e não jogará um futebol como a seleção brasileira de 82, que fique muitíssimo claro, porque o Atlético, mesmo dentro de uma questão de proporções, o Atlético dentro do futebol brasileiro não tem o mesmo nível de ferramentas técnicas que tinha a seleção brasileira de 82 em relação aos seus adversários na Copa do Mundo daquele ano. A seleção brasileira de 82, para quem não se lembra, Toninho Cerezo, Falcão, Leandro, Júnior, Zico, Sócrates, Éder. Então, um time com muitos craques ao mesmo tempo dentro de campo e que jogou um futebol que realmente encantou o planeta naquele Mundial, mesmo que não tenha sido vencedora.
o Atlético não joga e não vai jogar um jogo nesse nível. O fato é que o Atlético tem qualidade no seu elenco para jogar um futebol muito melhor do que vem jogando e, inclusive, jogar um futebol naquele estilo, não naquela qualidade. Em relação à resposta do Osório sobre o tempo para que o Atlético jogasse um futebol mais próximo daquilo que ele imagina, ele diz que não tem resposta, que ele só treina a equipe, que alguns atletas compreendem mais rápido do que outros, mas que ele não pode adivinhar quem vai entender o jogo que ele propõe. Até aí tudo bem, realmente é uma questão imprevisível, é uma questão que tem que ser trabalhada no dia a dia de treinamento. Não acho que tenha uma coisa aí muito pesada em relação a essa declaração. Gosto do fato dele dizer, mais uma vez, temos que jogar melhor. Eu sempre digo aqui que em entrevistas coletivas esse tipo de declaração me deixa mais tranquilo, na medida em que a gente tem a certeza de que o treinador na beira do campo enxerga a necessidade de melhoria da mesma forma que nós enxergamos na arquibancada. Ele elogiou bastante o Kaique Rocha sobre a forma como ele conduz fixa e pode passar a bola. Elogiou o Filipinho, né, em relação, tu disse que foi um acerto do Atlético. Isso me parece realmente bastante positivo. Os dois têm um início de temporada no Atlético bastante interessante. É possível sim que cheguem ao final do ano titulares, eventualmente até uma referência, como referências técnicas do Kaique na defesa, o Filipinho no meio do campo, lógico. E aí a gente entra numa situação um pouco mais polêmica, que foi aquela troca de provocações do Osório com a torcida do Curitiba, que foi a última pergunta que ele respondeu na coletiva. Ele disse que não provocou a torcida do Curitiba e que o comportamento dele ali na beira do campo foi dirigido exclusivamente a um torcedor que, pelo que ele deu a entender, estaria passando dos limites. Eu entendo o Osório, não deve ser fácil ouvir muitos xingamentos ao longo de tanto tempo, e a gente sabe que dentro dos estádios, aqui no Paraná, a gente pega bastante pesado para pressionar, para atrapalhar o adversário, isso faz parte aqui da cultura do estado, do Brasil, inclusive. A grande questão é que o Osório tem quase 20 anos de carreira em diversos circuitos aí diferentes, e eu acredito que um treinador de 62 anos como ele não pode se permitir cair na pilha de um torcedor como ele acabou caindo, porque não colabora com a equipe, não colabora com o andar do jogo, não passa tranquilidade e confiança para os atletas dentro de campo, ver o treinador batendo boca com o torcedor adversário. Então, dentro desse contexto, o Osório coloca uma série de críticas, ou algumas delas mais válidas, outras menos válidas, conforme a gente disse aqui. Deixa claro que ele está de passagem, né? Isso, que amanhã ele pode ir embora, mas ele disse isso de maneira um pouco mais genérica. Não acho que seja uma declaração do Osório de que ele queira ir embora, ou de que ele possa efetivamente ir embora. A questão dele é que talvez o futebol brasileiro precisasse rever alguns desses pontos, procurar trabalhar de maneira mais convicto em algumas situações, buscar um jogo mais elaborado, como ele citou o Manchester City, como ele citou o Brighton, como ele citou como referência também uma seleção aqui do Brasil. E isso é uma coisa que a gente defende sempre, então não vejo como uma crítica não vejo como uma situação tão crítica assim. A grande questão aí me parece uma dificuldade de receber essa crítica de alguém que não está aqui há tanto tempo, e principalmente de alguém que não é nascido e nem tem nenhuma grande ligação com o Brasil. Então, uma coletiva que sim teve seus problemas, sim pode balançar o Osório em relação ao grupo, mas pelo que a gente soube ao longo do dia, existem sim alguns problemas, algumas reclamações em relação aos treinamentos do Osório, a equipe, os jogadores não gostam de alguns exercícios, acham outros meio repetitivos, mas não há uma quebra de confiança entre a comissão técnica e os jogadores até esse momento, pelo menos. Vamos ver como é que o grupo vai reagir, lógico, a partir dessa coletiva, visto que a representação está marcada para quinta-feira. Na verdade, foi remarcada para quinta-feira. Até ontem à noite, a informação é que o Atlético se representaria na quarta. Então, a princípio, gente, muita calma. Não gostei, lógico, do tom do Osório. Não gostei do tom de algumas críticas do Osório. Não gostei do timing dele para outras coisas. E acho, principalmente, que o episódio com os torcedores do Curitiba não pode se repetir em hipótese nenhuma. O trabalho do treinador é passar tranquilidade, é ser o líder, é ser a referência, e ele não pode ser a referência batendo boca ou, digamos assim, debochando do torcedor adversário, mandando beijinho, por mais que para nós, torcedores, seja uma coisa eventualmente divertida de se ver. Mas essa é só a minha opinião, gostaria de saber também a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários, como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal,
compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.